A outra prescrição da medicina oficial que eu gostaria de veicular, que às vezes aqui no Brasil chega a ser o primeiro grupo de medicamentos mais prescrito, são os anti-inflamatórios ditos não hormonais. Anti-inflamatórios, inibidor de COX, outros anti-inflamatórios na linha de inibidores, de mediadores de inflamação, tipo prostaglandina, e que passam a ser de prescrição corriqueira. Ora, é mais que sabido, dito de outro jeito, o organismo não é sabido, a maioria dos médicos não sabem isso. O organismo, sempre que reage a alguma coisa, sempre que se mobiliza, seja diante de uma infecção, de uma intoxicação, de estresse, ele promove um processo inflamatório. É da dinâmica própria do organismo. O organismo primeiro inflama. Ele, ao mobilizar ao estresse, ele gera um processo inflamatório de base, que varia de acordo com a intensidade do processo, com a natureza do processo, etc. Mas sempre tem algum nível de inflamação. Isso é parte da dinâmica do organismo. Com o processo de comprometimento crônico de determinados tecidos, órgãos, do próprio funcionamento, das funções, dos sistemas de drenagem e tal, isso começa a acumular toxinas nos tecidos e aí ele também tenta sair disso via inflamação para libertar os tecidos daquela a mobilização do sistema imune na questão desse tecido tóxico. Primeiro é a toxicidade, depois a inflamação. Não adianta você atuar na inflamação, porque você não vai reverter o problema, vai ficar usando anti-inflamatório até morrer. E o anti-inflamatório agrava, como vou mostrar mais na frente, o processo originário do tecido tóxico ou da matriz tóxica. Então, a inflamação sempre acontece no terreno, nós chamamos da matriz. A matriz extracelular. É ali que é o campo de batalha da inflamação. E aí tem as terminações sensitivas, acontece déficits nutricionais, acidoses, etc., nessas terminações sensitivas, e aí se manifestam os sintomas de dor, de desregulação, etc., etc. Ora, nós temos que buscar corrigir o problema que está levando a resposta de inflamação do sistema. E não ficar dando anti-inflamatório. Bom, os anti-inflamatórios, então, eles são substâncias que bloqueiam a reação por um determinado período. Mas o uso prolongado de anti-inflamatório aumenta enormemente o risco, inclusive o risco coronariano. Sabemos que os anti-inflamatórios, veja o risco do Vioxx, que foi proibido, durante 5 anos de uso do Vioxx, se matou cerca de 130 mil pessoas nos Estados Unidos por efeito cardiovascular do Vioxx. 150 mil pessoas, 130, uns falam 130, outros falam 150 mil pessoas. Bom, se o medicamento da medicina alternativa tivesse matado 10 pessoas, estaria todo mundo preso. Mas um mata 150 mil pessoas, não acontece nada. Tira só a droga que ficou em evidência, que é o Vioxx, e continua, por exemplo, seu irmão, igualzinho ao Vioxx, é o Celebra. Daí.
E as pessoas tomando, etc, etc. E morrendo também. Então, a terapia anti-inflamatória de longo prazo, passou de 7 dias, 15 dias, já começa a aumentar o risco. Tem gente que toma 2 anos, 3 anos, 4 anos. Terapia anti-inflamatória. Então, por exemplo, a principal causa de uso geralmente são dores articulares, as dores das artroses, degeneração articular. Não tem um estudo no mundo que mostre que anti-inflamatório tem algum impacto nas artroses. Não tem um, pelo contrário, mostra piora das artroses. Porque ele piora as condições de microcirculação, piora as condições de nutrição, porque ele é um grave lesador da mucosa digestiva. Então, além de tudo aquilo que eu falei, que a pessoa já vem tomando anti-inflamatório, está tomando omeprazol, agrava ainda mais a situação absortiva e do sistema digestivo. E a questão dos minerais, e a questão também da absorção das proteínas, e etc. Então, você piora a situação. Pois bem, é o medicamento, um dos medicamentos mais vendidos por prescrição médica, não é por automedicação, por prescrição médica. Se prescreve essa medicina, por exemplo, essa medicina de emergência, essa medicina dos pronto-atendimentos, prescreve em massa esses medicamentos. Isso é um risco para a saúde dos indivíduos. Então, nessa questão dos anti-inflamatórios, é mais uma prescrição sem qualquer comprovação, sem qualquer lógica, sem qualquer estratégia clínica e terapêutica, sem qualquer uma. Simplesmente sintomático, de bloqueio, inconsequente e irresponsável. Então, na ordem, estatina, bloqueador de próton, anti-inflamatório. Primeiro, segundo, terceiro, ou na ordem inversa, primeiro, segundo, terceiro, dos medicamentos mais prescritos pelos médicos. Qual a moral que tem a medicina oficial de vir questionar outras terapêuticas, dizendo que não tem comprovação? Qual a comprovação dessas três? Nenhuma. Não só não tem comprovação, tem comprovação sim dos efeitos tóxicos, das mortes que ela provoca, das disfunções que ela provoca. Isso precisa ficar bem claro para as pessoas poderem decidir. E os médicos deveriam interromper esse processo. Mas primeiro eles têm que melhorar sua informação, sua cultura médica, para entender e poder tratar melhor. Sair, na verdade, os médicos são reféns da terapia alopática. A medicina, o médico, eles simplesmente, quer dizer, a medicina, o modus operandi é: o médico faz um diagnóstico da doença, o laboratório farmacêutico diz qual o remédio que dá para aquela doença. É assim. A medicina abandonou completamente a terapêutica. A terapêutica foi entregue ao laboratório farmacêutico. E aí os médicos ficam refém da terapêutica única, que é a terapêutica química, de drogas sintéticas e de patente. Ele não tem outros recursos nenhum. Como é que vai tratar refluxo gastroesofágico? Como é que vai tratar as doenças do coração? Ele não tem recurso. Porque ele não tem conhecimento. Ele está preso a um tipo de teoria médica que produz uma percepção do problema e que está linkado automaticamente à terapêutica química de bloqueio. Então essa é a natureza do conhecimento. E dizer que isso tem alguma base científica, alguma base comprobatória? Nenhuma. Nenhuma. É só ver os estudos não contaminados por interesse, que essas conclusões são claras. E na linha que eu prego aqui, que é a linha de
Ora, uma terapêutica só faz sentido se ela vier dar suporte às funções do organismo. Não que ela vier boicotar as funções do organismo. Não tem como você boicotar a função do organismo e isso não ter consequência. Não tem como. Então, essa é a questão Eu vou estender a questão do anti-inflamatório para o analgésico. O anti-inflamatório é usado um pouco como analgésico, mas tem os analgésicos também, que está dentro da mesma lógica dos anti-inflamatórios. Os analgésicos, então, é a questão da dor. Grande parte da inflamação cursa com dor. Mas vamos pegar e isolar só a questão da dor. É impressionante a incapacidade do pensamento médico oficial mecanicista abordar a questão da dor. Não se sabe o que é dor. Por mais que esteja escrito lá nos manuais da fisiologia, que o processo da dor é dado por agentes tóxicos, irritantes nas terminações nervosas dos tecidos, e essas terminações entram em despolarização permanente e passam informação direta para o cérebro, o sistema de condução nervoso, chega ao cérebro e vem a questão da dor, depois vem respostas inflamatórias, a partir daí, etc, etc. Mas, no raciocínio mecanicista ação e reação, parece que já temos uma cultura em relação à dor, na medicina oficial, como se dor fosse falta de analgésico. Então, se ele está com dor, toma analgésico. Essa é a cultura que está espalhada entre as pessoas. Então, as pessoas falam, não, eu não tolero dor, não, eu tomo analgésico, e essa é a conversa. Sempre. E calcula-se que hoje, estatística americana mostra que 50% dos adultos americanos, 50% a 55% dos adultos americanos, padecem de dor crônica. É uma enormidade. E essas pessoas, com essa cultura médica, são usuárias intensivas de analgésicos e anti-inflamatórios. Calcula-se que 30% das pessoas hoje em diálise perderam seu rim por uso de anti-inflamatório e analgésicos. 30%, se não for mais. Então veja só, uma medicina que tem uma prescrição, que faz a pessoa perder um rim, perder o sistema renal, como pode uma coisa dessa? Isso era para ser uma questão criminosa. Um cliente perder o rim dele por medicamento anti-inflamatório e analgésico, isso é um absurdo completo, isso não pode ficar banalizado. Olha, o sujeito perde os rins, entra em uremia, aí você está em insuficiência renal. E a insuficiência renal foi produzida pelas drogas da alopatia. É uma quantidade enorme de pessoas assim. Eu tenho vários pacientes que chegaram para mim, insuficiência renal franca, que falam assim, que usavam anti-inflamatório assim há 10 anos. E ele fala assim, mas doutor, nunca ninguém me falou que isso fazia mal. E o cara perdeu os rins, está em insuficiência renal em diálise. E não tem reversão. Então, veja a situação. E nós não temos vestígio do pensamento médico oficial ter recursos para tratar dor de outra maneira, que não seja com analgésico, que não seja com anti-inflamatório. Dor é tecido chorando de toxicidade, de acidose. Isso que é dor. Isso tem que ser aliviado. Esse tecido tem que ser aliviado. Você tem que fazer uma medicina de alívio de toxicidade. E não colocar mais uma droga tóxica nesse sistema. Você até suprime o sintoma enquanto a droga tóxica está bloqueando. Mas o processo se agrava na evolução com o uso dessas drogas. Essas drogas mexem no fluxo da microcirculação, essas drogas causam hipotermia, né? E piora ainda mais a microcirculação, as drenagens e assim por diante. Vai piorando e cronificando o processo, sem falar na própria sobrecarga tóxica do medicamento. Então,
Vejam só a situação, o quadro atual. 55% de pessoas em doença crônica. Nos Estados Unidos, os laboratórios farmacêuticos fizeram lobby em cima do FDA e conseguiram aprovar o uso da codeína junto com anti-inflamatórios, junto com analgésicos comuns, tipo de pirona ou paracetamol, mas a codeína aumenta a potência analgésica desse. Isso, qualquer pessoa minimamente informada sabia que isso era uma tragédia. A codeína é um derivado do opiáceo que, com uso frequente, cria uma dependência imediata, rápida. E, pois bem, os ditos protetores da saúde, nosso congênere da Anvisa, FDA americano, são os protetores da saúde da população, permitiram a venda livre dos analgésicos associados à codeína. Isso gerou um quadro hoje dantesco, consequências absurdas que já foi objeto de uma fala desse presidente Trump quando ele reconheceu a tragédia da codeína hoje. Só para se ter ideia, os analgésicos com codeína matam por overdose 2,5 vezes as overdoses por heroína, cocaína e qualquer outra droga ilícita. Codeína mata 2,5 vezes. Esses cantores que foram mortos, desde Michael Jackson para cá, Michael Jackson, Prince e vários outros anônimos, são todos mortos por codeína. E é hoje um desafio brutal sair dessa situação. Então, nós temos toda essa guerra contra as drogas ilícitas, dizendo que isso é um movimento de defesa da saúde da população, quando o que mata realmente a população são as drogas lícitas. No caso específico, essa da overdose, mata as lícitas. Considera-se, é oficial na América, que nos Estados Unidos caem 3 Boeing por dia de pessoas mortas por efeitos colaterais de medicamento. 3 Boeing dia. Isso não tem comoção nenhuma. Se cair um por ano, é uma comoção mundial. Pois bem, morre-se como se tivesse 3 acidentes de Boeing por dia. No caso da codeína, nós temos hoje um problema social brutal que essa sociedade não tem condições de lidar com ela. Então, vejam só, isso só acontece porque tem uma medicina que não resolve os problemas mais banais das pessoas. É uma medicina que só quer resolver, que atua lá. Quer dizer, essa medicina ela faz com que a pessoa perde o rim e depois ela aparece como heróica no transplante do rim. Esse é o quadro que nós temos. Ela acaba com as funções de vários órgãos vitais, lesam ou decaem gravemente essas funções com a toxicidade e depois aparece como salvadora da pátria. Isso é o que se assiste todo ano. Mas as pessoas não notam essa contradição. Essa contradição está explícita para todo mundo ver. A terapêutica química com droga sintética é uma terapêutica tóxica. Ponto final. E essa toxicidade se manifesta de várias maneiras. Agora, dizer que não é tóxica, isso é charlatanismo. Isso que é charlatanismo. Não é o outro que busca terapêuticas não tóxicas. Portanto, esse discurso da não validação, da não comprovação que a medicina oficial usa contra as práticas terapêuticas que buscam outro caminho
para tratar esses problemas que ela não consegue tratar e resolver, pelo contrário, agrava, elas vêm dizendo que o médico está praticando terapêuticas não comprovadas. Ótimo se fossem terapêuticas não comprovadas, mas que não fossem tóxicas. O médico tem o direito de usar as várias terapêuticas disponíveis, desde que não sejam tóxicas. Pode funcionar um pouquinho, pode ajudar um paciente, não ajudar outro, mas pelo menos ele não lesa, ele não pratica, ele respeita o primeiro aforismo da medicina, que é primo non nocere, primeiro não lesar. Então não pode ter uma medicina que primeiro lesa. Está errado, essa medicina precisa ser revista. E a arte terapêutica precisa ser recuperada. O médico tem que recuperar a arte terapêutica, porque essa é a sua tarefa principal. A tarefa principal de médico não é ficar dando nome de doença. A tarefa principal de médico é aliviar o sofrimento das pessoas. E o que alivia o sofrimento das pessoas é a terapêutica. E ele tem que ter recursos terapêuticos para ajudar as pessoas. Se ele não tem recursos terapêuticos, o único recurso terapêutico é a droga tóxica, a alopatia, como que ele pode ajudar as pessoas? Como ele pode ajudar as pessoas com dor? É claro que algumas pessoas, sobretudo as pessoas a questão fundamental da dor dela na verdade, todas elas são desautonomia, mas, por exemplo, algumas pessoas usando beta-bloqueadores melhoram a enxaqueca, mas ela poderia melhorar essa enxaqueca de outro modo, sem necessidade de usar beta-bloqueador, que não é tão tóxico quanto o analgésico e o anti-inflamatório. Mas o clínico, o neurologista, deveriam saber outras formas e outros recursos que tem para se tratar enxaqueca, por exemplo. Isso quer dizer, qual é a questão fundamental? A questão fundamental é que precisa se recuperar a questão da terapêutica da medicina. Essa é a primeira coisa. Segundo, a liberdade da terapêutica. A liberdade de escolha terapêutica pelo cliente. A liberdade de busca de novas terapêuticas pelo médico, para ele sair do controle da ditadura da indústria química farmacêutica. Essa é a questão fundamental. E a sociedade só vai pagar preço por isso, se não resolver esse problema. Então, essa é uma questão fundamental. Eu estimulo muito aos médicos jovens, aos médicos que estão querendo ajudar seus pacientes, que eles busquem outros recursos terapêuticos. Existem centenas de recursos terapêuticos. Eu vou falar em outra parte dos posts aqui. Os americanos chamam de Maverick, quer dizer, as pérolas terapêuticas que nós temos disponíveis para se usar, e a medicina oficial olha para isso e peremptoriamente fala: não tem comprovação. Ora, que não tem comprovação? Tem comprovação porque não tem patente, não interessa a indústria farmacêutica, e o bobo do médico repete isso. Com isso, ele perde a sua principal validade. O médico existe para tratar as pessoas. Se ele não tem recurso terapêutico diferenciado, quem que vai nele? Vai em qualquer um. Se todo mundo segue os protocolos da indústria farmacêutica, o que diferencia os médicos entre si? Por que um paciente que tem plano de saúde, etc., tem coisa, vem em mim e me paga uma consulta razoavelmente cara para se tratar comigo? É porque ele sabe que tem resultados terapêuticos comigo. Ele não é idiota de gastar o dinheiro dele com as medicinas, as terapêuticas ditas não reconhecidas pela medicina oficial. Ele não é idiota, as pessoas não são idiotas, ninguém joga dinheiro no fogo. Eles vêm e se tratam porque eles têm resultado. Simples assim. E a instituição médica quer usar o poder institucional
vai impedir essa questão elementar da escolha, da questão democrática na saúde, que é a escolha terapêutica. O paciente tem o direito de escolha terapêutica. E para ele ter o direito de escolha, isso é constitucional no Brasil. E para ele ter o direito de escolha terapêutica, ele tem que ter alguém que oferte terapêuticas. Se ele tiver quem não oferte terapêuticas, ele não tem direito. Na prática, ele não tem direito. Tem um direito só na teoria. Para ter direito de escolha terapêutica, a sociedade brasileira precisa ter terapeutas fazendo vários tipos de terapêuticas. E isso pode ser verificado de várias maneiras, mas eu sou da linha que é terapêutica que não tem toxicidade, tem que ser liberado. Ou o conselho está interessado no dinheirinho do contribuinte para ele não fazer uma terapêutica que ele diz não ser comprovado. Ele não tem que intervir na opção do cliente. É uma opção liberal. É eticamente questionável aceitar terapêuticas não comprovadas. É eticamente condenável prescrever estatina, prescrever inibidor de bomba de prótons, prescrever anti-inflamatório e analgésico com codeína. Isso que é eticamente condenável. A ética contra os interesses do cliente, a ética contra a vida, contra as funções do organismo, a terapêutica de bloqueio de função. Isso que é condenável. E não a busca do médico por novas terapêuticas para sair da armadilha posta pela terapêutica química de patente.